Todos os youtubers falaram disso aqui no ano passado quando foi lançado. Só que eu sou lerdo, então eu só consegui fazer o vídeo agora. Vamos lá. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui pra falar desse quadrinho muito bom chamado Um Pequeno Assassinato, do Alan Moore e do Oscar Zarate. Ele foi publicado aqui no Brasil no ano passado, como eu falei, pelo Pipoca Nanquim. E, nossa, eu não falo isso geralmente nos meus vídeos, mas eu tenho que dizer que o acabamento desse livro é espetacular. Essa textura na capa... Cara, é o tipo de livro assim que eu fiquei namorando também, não só, mas também pela publicação, assim. Fala aqui, excelente. Mas vamos lá. Esse quadrinho foi o primeiro quadrinho que o Alan Moore escreveu depois que ele largou os super-heróis. Ele falou, chega de super-herói, brigou com a galera lá das editoras Marvel e DC lá, e falou, não, vou fazer o que eu quiser agora, largo isso tudo. E ele escreveu isso aqui, que é uma graphic novel, né, uma historinha fechada, ganhou o Eisner, inclusive, não é pouca coisa, e é uma história muito intimista, é uma história, eu diria, poética. E isso me agrada demais, porque como eu já falei em vários vídeos aqui, eu acho que o interessante está nos personagens, está na história, sacou? Não tá na grandiosidade, na epicness do negócio. Tá em contar boas histórias. E essa história aqui é uma história que merece ser contada e merece ser lida, sacou? Porque, por incrível que pareça, ela é muito pé no chão, apesar de envolver uma assombração, umas ilusões, uma parada meio psicodélica, ela é muito pé no chão. Porque as ideias que ela propõe, que ela coloca, que ela faz você pensar, são reais, sacou? É o tipo de quadrinho que você vai ler, você vai fechar, você vai ficar pensando nele pelos próximos dias. E pra mim, isso é o sinal de uma obra boa. Quando você fica pensando nela depois, é uma obra boa. Pra quem curte acompanhar a vida dos roteiristas famosos, essa galera famosa, tipo Alan Moore, Neil Gaiman, essa galera, esse livro é legal porque ele é o, não sei se é o único, mas é um dos livros em que o Alan Moore, ele não é chato como sempre, entendeu? Geralmente o Alan Moore, pra quem não tá ligado, ele faz um roteiro super detalhado, ele descreve cada coisa de cada quadro, é super chatinho e o desenho tem que fazer exatamente como ele falou, ele é super preciosista. Nesse caso aqui, a ideia dessa história veio do Zarate, na verdade, e não do Alan Moore. Então eles meio que escreveram a história juntos, então é uma abordagem muito peculiar do Alan Moore para a escrita. E ficou bom, ficou interessante assim. Então quem conhece o trabalho do Alan Moore vai ver que isso aqui tem uma pegada diferente, entendeu? E a história basicamente é dele, do Tim Hawley, e ele é um publicitário que conseguiu um emprego novo agora, um novo job, e ele vai viajar. Só que ao longo dessa viagem ele vai contando sobre os medos e inseguranças dele, e você acaba conhecendo mais sobre a vida dele, sobre os erros que ele cometeu, sobre as decisões que ele tomou e o que isso fez com a vida dele, sacou? É uma história bem introspectiva, bem poética, como eu falei, e é legal porque faz pensar nas coisas que você fez, nos seus erros e nas coisas que você deixou passar, sacou? É o tipo de coisa que você consegue se relacionar. É a história que você lê e fala, pô, esse cara sou eu. Mesmo que você não tenha feito as coisas que ele fez, entendeu? Mas o jeito como ele reflete sobre elas é interessante do ponto de vista da reflexão pessoal nossa. Isso é muito bem explorado porque a arte faz com que você fique meio perdido às vezes. E isso é de propósito, porque a HQ é perdida, ele tá perdido, sacou? A arte é solta, é uma aquarela bem largada, muitas vezes até sem traço, sacou? Então ela deixa essa nuance no ar de que as coisas estão meio soltas, estão meio fora de lugar, não são muito precisas, entendeu? A arte não ser muito precisa tem relação com a história não ser muito precisa, porque muito do que acontece aqui são memórias dele, são flashbacks, ou são ideias que ele tem que você não sabe se são reais ou não, sacou? Então a arte, muito viva, cheia de cores e bem solta, ela te deixa na dúvida se aquilo que ele está sendo visto ali, que você está lendo, é real ou é da cabeça dele, ou é um flashback, ou é uma imaginação, ou é uma ideia, ou é um sonho, entendeu? Fica muito vago, fica muito difuso isso, e isso é legal porque com essa história faz sentido, sacou? Como eu sempre falo aqui, é a arte usada como recurso narrativo para ajudar a contar a história, não é só um desenho bonito. O fato de ter várias cores gera até uma psicodelia na situação, que eu acho muito válida, porque tem horas em que ele realmente fica meio doido, sacou? Ele tem uns devaneios que são melhor representados pela arte do Zarate, solta e fluida, sacou? Isso inclusive se reflete no texto também, porque o texto ele é meio inconstante. Em vários momentos ele fala um negócio, ele para de falar no meio, ele muda de assunto, e às vezes tem recordatórios falando sobre um tema, mesmo quadro, outro recordatório falando de outra coisa, você tem que acompanhar dois pensamentos ao mesmo tempo, porque ele está tendo dois pensamentos ao mesmo tempo, porque a gente faz isso, né? A gente pensa em duas coisas ao mesmo tempo às vezes, e conflita, às vezes um entra no outro. É interessante como ele, sei lá, está pensando em duas coisas diferentes, e aí os recordatórios que estão na parte de cima do quadro estão falando desse assunto. Eles estão na parte de baixo, estão falando de outro assunto.
E aí você vê que ele está paralelamente com dois pensamentos. Você vê paralelamente dois recordatórios andando pelos quadros. E aí, em dado momento, parte do pensamento que está em cima entra na parte de baixo. É a hora que ele se distraiu e os pensamentos meio que se cruzaram, tangenciaram. E isso é uma forma visual de mostrar como ele está pensando em várias coisas e se perdendo no próprio pensamento, sacou? Falando da arte nova, eu vou ter que falar isso de novo, mas é porque a aquarela é muito legal. E ela tem um caráter meio etéreo, meio sonho, sacou? Porque é isso que eu já falei. Ele realmente... Tem horas que você não sabe se é um sonho ou não, entendeu? E não fica claro, ele não vai te dizer depois. Realmente é pra você ficar na ambiguidade e saber, isso aconteceu ou não aconteceu? Isso que ele tá pensando é real ou a imaginação dele, sacou? Tanto que as cores que ele usa, que eu falei que são muito vivas, muitas vezes não são cores reais, entendeu? Ele usa muita cor para separação de plano. Então ele tem um primeiro plano em uma cor, o plano médio em outra cor, o plano de fundo em outra cor, ou às vezes ele tem toda a cena numa cor e o personagem principal em outra cor para você acompanhar ele, sei lá, uma multidão assim, sacou? Que tem um monte de gente e você não sabe onde é que tá o personagem principal, ele pinta ele separado, pinta diferente, para ele saltar em relação ao resto do quadro. Isso rola várias vezes, então a cor aqui não é só uma representação da realidade, ela está sendo usada para separar planos, para criar contrastes, para guiar o seu olhar. A cor como elemento narrativo, não só como uma corzinha bonita para ficar bonito. Uma coisa que eu adorei sobre esse quadrinho foi o fato de que ele muda o traço dele em situações específicas. Então, quando ele vai ter um flashback, não é só a cor que muda, o traço fica borrado. Por quê? Porque quando você lembra de uma coisa, a memória não é 100% clara. Você não pode confiar na sua memória, ela mente pra você. Então, como não é clara a nossa memória das coisas, o desenho da memória não é claro, ele é borrado. E isso é muito legal, porque dá essa sensação, entendeu? E aí o desenho borrado vira uma analogia visual para a falta de clareza da lembrança. Assim como tem uma cena de sonho que é toda no lápis. A arte final é feita no lápis. Então fica meio sujo, fica meio bagunçado, você não sabe o que está acontecendo, porque de acordo com o sonho dele, ele também não sabe. É um sonho meio turvo, é tudo meio branco, numa nuvem, e aí tem duas pessoas que ele não consegue distinguir muito bem, e você não consegue distinguir muito bem porque está numa arte diferente. A arte que o Zarate usou para esse sonho é uma arte que reflete como o Tim está vendo aquele sonho, sacou? Metáfora visual pro que ele tá passando. Cara, eu acho isso incrível. Sério, metáforas visuais dessa forma, bem executadas, são... Cara, pra mim, são drogas pra mim, sacou? Voltando a falar da história, eu tô meio indo e voltando sobre história e arte aqui, porque elas são tão bem conectadas que não tem como falar de um sem falar do outro. Então, falando da história novamente, ela é cheia de significados, cheia de mensagens que você não entende necessariamente na primeira leitura. Então é o tipo de quadrinho que você pode ler mais de uma vez e você vai ver coisas novas nele, sacou? Por exemplo, tem toda uma situação com ovos aqui, que quando eu li a primeira vez eu achei, cara, que bagulho idiota, o que tem os ovos a ver com qualquer coisa? Mas eu li a segunda vez e eu reparei que os ovos são uma metáfora para uma situação que está acontecendo na vida dele, e no final tem uma criação com os ovos também. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas assim, os ovos são realmente importantes, não são só um objeto idiota que está lá para ocupar a página, entendeu? Os ovos são importantes para a narrativa, assim como vários outros elementos pequenos que você acha que são bobeira, mas que numa segunda, numa terceira leitura, você percebe que são analogias, que são símbolos, sacou? Que são signos de várias coisas que ele está tratando na história. Eu vou fechar então falando do que eu achei super legal aqui, que é a separação de capítulos. Que eu geralmente não falo disso, não é o tipo de coisa que eu abordo, mas os capítulos aqui são separados de uma forma muito peculiar, porque são 4 capítulos e eles têm lugares separados, então cada um acontece numa cidade, num lugar específico, né? Um em Londres, um em Nova York, e por aí vai, não vou dar spoiler. E aí embaixo do título do capítulo, que seria o nome do lugar onde ele acontece, né? Tem uma indicação de tempo, sei lá, tipo 1954 até 1964. E essa indicação de tempo, ela é retroativa, então cada capítulo que você avança, esses anos vão voltando. E você fica, cara, que esquisito, por que ele está fazendo isso? E aí no final você percebe que os anos que estão no início do capítulo são os anos que ele viveu naquele lugar, entendeu? Então, como é uma história sobre rever os seus erros do passado, sobre reavaliar suas atitudes, ele está viajando nos lugares onde ele já viveu, onde ele já passou muito tempo, e essas datas são as datas de quando ele estava naquele lugar. Não o suficiente, tem um outro elemento dos capítulos ainda, que são os meios de transporte. Cada capítulo começa com um meio de transporte específico. Ele começa com um avião, depois anda de trem, depois anda de táxi, depois anda de bicicleta. Esse fato não é à toa, tanto que no final tem um quadro que mostra todos os meios de transporte ao mesmo tempo, sacou? E tem uma razão, que eu não vou falar que é spoiler, mas assim, tem um significado. Como eu falei, tudo tem um significado. Esse lance de cada capítulo ser um lugar, ser um tempo e ser um meio de transporte, são metáforas, são analogias para questões que ele aborda no livro. Então, como eu falei, é um livro cheio de significado, é um livro que vale a pena você pensar sobre, sacou? Não é só ler, não é só entretenimento, é um livro para você
refletir. E como eu sempre digo, um livro que te faz refletir, que te faz pensar, é um bom livro. Eu só preciso fazer um adendo, fazer uma reclamação, que vocês vão me xingar, eu vou reclamar da Alan Moore. Vou reclamar da Alan Moore. Porque eu achei que em vários momentos aqui o texto foi redundante. Isso é uma regra básica do quadrinho, sacou? Você não escreve o que está acontecendo. Você não fala o que você está vendo, entendeu? Se você está vendo, você não precisa escrever. É idiota. Mas ele faz isso aqui algumas vezes, isso me incomodou mais do que deveria, porque é o Alan Moore, sacou? Não esperaria que ele fizesse isso, mas ele fez, e isso me deixou encucado. Não sei se foi parte desse processo junto com o Zarate, não sei o que aconteceu, mas eu fiquei triste com isso. Não faça isso. Não escreva um recordatório dizendo assim, então ele desembaiou a espada, e aí tem um desenho do cara tirando a espada. Sacou? Porque você não precisa, você está sobrepondo informações redundantes. Você não precisa fazer isso no quadrinho. O quadrinho é justamente a soma do texto com a imagem, e não a duplicação da mensagem no texto e na imagem. Mas tudo bem, não tira você da história, a história vale a pena, leia, recomendo fortemente. Se você quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo também. Quero agradecer especialmente aos assinantes do canal. Se você curte o que eu faço aqui e gostaria de se tornar um assinante, o link está aqui na descrição também para você entrar no projeto do Catarse e entender como se tornar um assinante e ganhar várias recompensas extras e materiais extras e conteúdos extras. E no mais, é isso. Curte mais, se inscreve, pois já sabe, e eu prometo que a série do Asteroid Pólipo não acabou. Vai voltar, tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau.